atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 27 de 2021. Eu, João Boreço, Basílio Leme e Edgar Tão. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. E em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Para Você, Irmão Amigo, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos, item 3. Forma e ubiquidade dos espíritos. Perguntas 88 e 89. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 179, intitulada Palavras. E também no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho e com psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, no item Comunicação e Mídia. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Nosso editorial de hoje, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná, tem como título Para Você, Irmão Amigo. Este é um momento de dor. Acompanhamos o número crescente de mortes, de contaminados, de pessoas aguardando em hospitais uma vaga para o tratamento devido. Podemos aquilatar a dor de quem vê partir de forma repentina o ser amado, seja ele o cônjuge, o filho, o amigo, o namorado, o noivo, não importa.
São afeições cuja separação dilacera a alma. Por isso, as nossas palavras desejam alcançar você, que padece essa dor que somente é conhecida em sua profundidade por quem já a sofreu. Por quem viu seu querido realizar a viagem final, deixando um grande vazio em sua vida, pela sua ausência física. Sim, todos sabemos que a morte nos chegará mais dia ou menos dia. Contudo, ainda somos, apesar de tantos anos de cristianismo, apesar da mensagem da imortalidade que nos legou Jesus, seres que não nos convencemos de que a permanência na Terra é transitória. Não poderia ser de outra forma. Se pensássemos que amanhã vamos morrer, não lutaríamos para conseguir o sustento honesto de cada dia. Não pensaríamos em nos entregar a exaustivos estudos para contribuir positivamente para o mundo. Se pensássemos que a morte nos aguarda ao virar a próxima esquina, não cogitaríamos em ter um filho, porque somente para o ver nascer precisamos aguardar 9 meses. É da natureza humana e está contido na lei de conservação. Esse amor à vida, igualmente, está inserido na lei do progresso, estabelecida por Deus, o desejo de crescer, produzir melhor. Está na lei de trabalho estipulada essa força que nos move para buscar o cargo, a função, a profissão, que nos permita não somente o nosso bem-estar, mas o de outros, nossos irmãos. O que ocorre é que esta vida é tão extraordinária, tão maravilhosa, cheia de luz, de cor, de esperança, que vamos nos esquecendo de que não somos daqui, de que estamos somente de passagem. Então, quando a morte chega, é sempre uma surpresa. Dizemos isso com nossas palavras, por essa eu não esperava. Morreu? Como? Falei com ele ainda ontem, almocei com ele. E nos vestimos de crepe. Por isso, ouvinte amigo, desejamos neste dia chegar especialmente ao seu coração para lhe dizer que o desejamos abraçar. Sinta-se aconchegado ao nosso coração. Sinta as vibrações do nosso carinho o alcançando. Esteja você no hospital, enfermo ou aguardando a melhoria de alguém. Esteja você acompanhando o corpo do seu afeto para o que chamamos a última morada, na carne. Sinta as vibrações da nossa ternura. Estamos orando por você, pelos seus amores, encarnados ou desencarnados. Muitos nos reunimos todos os dias para orar ao bom Deus por toda esta humanidade sofrida. Pedimos que as dores sejam abreviadas, que a pandemia se vá, que novos dias de sol, de felicidade, surjam para todos. Confie, ouvinte amigo. O amanhã surgirá com o sol raiando nos céus. Os ventos virão nos acariciar a face e tornarão a nos segredar aos ouvidos. Você não está sozinho. Deus está com você e Jesus nos governa. Tudo passa, e isso também passará. Somos todos viajores da mesma nau terra. Permaneçamos unidos na esperança e na fé. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou.
Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, e também pelo YouTube. Agora estamos no quadro Estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, item 3º, Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Pergunta 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante, Basílio? E assim responderam os espíritos reveladores, o espírito de verdade. Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiseres, uma flama, um clarão, uma centelha etérea. Para nossas reflexões, entendemos que é muito útil, né, considerarmos esta nota que o tradutor José Herculano Pires coloca no rodapé, né, quando ele menciona assim: todo esse trecho se refere ao espírito puro. Qual trecho, né? Que é a forma e a ambiguidade dos espíritos, que nós estamos estudando, né? Do espírito puro, desprovido do perispírito, necessário atentar para essas variações, para não confundirmos as explicações. Entendo assim, com este alerta, esta observação do nosso abnegado Herculano Pires, vai nos facilitar, não que nós tenhamos condições de saber a origem, né? Mas, observando a resposta do Espírito Verdade, já nós podemos constatar a nossa pequenice. Quando eles dizem assim, né? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Ué, como o Espiritismo é a fé raciocinada, vamos raciocinar. Por que para eles, sim, tem uma forma determinada e constante, e para nós, não? Em razão das nossas limitações, do nosso estágio, né? Porque é sempre interessante nós, vamos dizer assim, nos conscientizar do mundo que nós estamos vivendo, que vai nos indicar aproximadamente o nosso grau de instrução. Por isso que é fundamental, aos que se interessam em estudar a doutrina espírita sequencialmente, não é? Metodicamente, vamos falar assim, nos recordarmos quando o codificador, nas questões 96 a 99, que ele menciona os diferentes graus
da evolução do espírito. E a seguir, ele coloca uma escala das questões 100 a 113, né? Porque essa ajuda, eu vou colocar assim, do Herculano Pires, que quando se fala espírito puro, nós imaginamos que não só desvestidos da matéria, mas também, devido ao seu alto grau de pureza, ele já não necessita mais do perispírito, porque por isso que a doutrina espírita vem nos orientar que somos uma trindade, né? É o espírito, o perispírito e a matéria, que é o corpo somático. Então, como aprendemos a partir lá da questão 115, que fomos criados simples e ignorantes, e temos toda uma trajetória infinita para aprimorar. E o espírito necessita da matéria. Só que, à medida que ele vai evoluindo, e vai eterizando esse corpo sutil, que é o perispírito, então vai prevalecendo a vontade do espírito, né, e diminuindo a vontade da matéria, da matéria. E isso é muito importante, viu, o João, aos amigos ouvintes, ao Edgar, né, porque no movimento espírita, que nós temos sempre que lembrar, não é? O espiritismo é uma doutrina nova. Se formos considerar 1860, quando saiu em definitivo, são 160 anos apenas, não é? Então, para surpresa de muitos, paranormais, que assim, popularmente conhecido como médium de visão, não é? E não é uma paranormalidade, porque mesmo esses paranormais, eles não vê o espírito, vê o perispírito, não é? Nós ainda não temos capacidade, mesmo os médiuns com esta, vamos dizer assim, essa capacidade maior, no nosso plano, não vê o espírito. Tal é a sua eternidade, vamos dizer. Por isso que se é conhecido no espiritualismo como o espírito de luz, né? Ele vai se transformando o perispírito e aparece só aquela luminosidade. Obrigado, Basílio. Essa pergunta 88, ela tem uma complementação. O pergunta 88A. Esta flama ou centelha tem alguma cor, Edgar? Nessa questão 88A, João, Basílio, Gilberto, que está aqui nos bastidores, amigos e amigas que nos assistem e nos ouvem, os espíritos reveladores vão dizer o seguinte: para vós, mais uma vez, direcionando a resposta, respeitando a nossa compreensão, o nosso entendimento e, por conseguinte, também as nossas limitações, sobretudo as nossas limitações de analogia, né? Eles vão dizer, para vós, essa flama ou centelha varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou a maior pureza do espírito. Bom, o nosso amigo Basílio trouxe aqui a lembrança, naturalmente, daquela escala espírita, onde Kardec acaba por apresentar, vamos dizer, as classificações, as hierarquias dos espíritos, que respeitam, antes de tudo, as suas conquistas morais, evidentemente. Dessa forma, nós podemos entender que existe sim, que os espíritos se apresentam com colorizações infinitas e que elas variam dentro de um espectro bastante amplo, do escuro ao brilho do rubi. Eles acabam sugerindo, portanto,
uma infinidade de colorações e de intensidades nessas mesmas colorações, portanto. Então, evidentemente, vamos dizer, essa aplicabilidade da cor do espírito, ele se destaca, evidentemente, à medida que ele é, aliás, mais ou menos elevado. E só para complementar aqui, amigos e amigas, eu quero trazer um comentário de Kardec a essa pergunta 88A, estimulando inclusive os nossos estudos mais cuidadosos em torno desse tema, lembrando que a proposta de Kardec aqui é estudar a morfologia dos espíritos, a forma, portanto, as características físicas dos espíritos. É por isso que ele faz essas perguntas, aliás, né? Além, é claro, da faculdade da chamada ubiquidade, que é a faculdade dos espíritos estarem em vários lugares ao mesmo tempo. Então, o comentário de Kardec a essa questão é o seguinte: representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte. É essa uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, por ser ali que se encontra a sede da inteligência. Bem, então, naturalmente, nós devemos considerar que realmente o Basílio disse também isso, né? Ele falou dos chamados espíritos de luz, ou seja, com brilho, com luminosidade, com colorização específica e particular, a isso que nós podemos compreender como espíritos iluminados, como espíritos de luz. E, por outro lado, também é no jargão, vamos dizer, dos espíritas, ou eu diria até dos religiosos de uma forma geral, a ideia de que há também os chamados espíritos trevosos, né? Os espíritos das trevas, os espíritos não iluminados, ainda demasiadamente inferiores ou ainda inferiorizados. Portanto, a pergunta é muito interessante, evoca estudos muito relevantes e significativos que nós, evidentemente, teremos condições de desenvolver no decorrer dos estudos que se dão em torno de O Livro dos Espíritos. Não, Edgar Basílio, eu acredito que nós temos, às vezes, uma certa dúvida sobre como poderia ser a figura do espírito, né? Porque talvez a gente se fixa em alguns detalhes que escapam à nossa possibilidade de analisar realmente o que seria, né? Eles não têm a forma que nós acreditamos que eles tenham, em virtude que eles vivem em uma faixa diferente da vida física. Eles mudam de forma na hora que acharem ser conveniente. Como você também lembrou bem, né? Nós temos regiões no espaço que habitam espíritos de formas grotescas, que tomam a aparência de, vamos dizer assim, verdadeiros animais e vivem como tais. Agora, os sentimentos, eles lembram a forma, né? E eles passam a viver naquele reino, por vezes, com as necessidades que convém àquela classe de espíritos. Agora, a vida nos dá o que nós pedimos pela vivência na região em que nós estamos. E os homens na carne não escapam a essa lei. O espírito animalizado na carne, ele não consegue transformá-la. No entanto, ele tem a aparência do reino em que ele vive e pensa. Agora, os espíritos, ele não tem forma sobre o ponto de vista da forma como nós pensamos. Agora, no entanto, ele é uma chama divina, né? É uma luz que o dotou de todas as qualidades a serem desabrochadas, de modo a enriquecer a vida, lembrando sempre o nosso Criador. Voltaremos após um breve intervalo. Verdade e Luz. Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção.
A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Voltamos ao programa Verdade e Luz. Estamos no estudo de O Livro dos Espíritos, no livro 2º, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 1º dos Espíritos, no item 3, Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo para atravessar o espaço, Basílio? E o Espírito Verdade assim respondeu ao codificador Allan Kardec. Sim, mais rápido como o pensamento. É uma resposta assim, sucinta, objetiva, né? Sem deixar nenhuma dúvida. Sim, mais mas rápido como o pensamento. Então, como o Edgar comentou no bloco anterior, né, vai sempre, nos chama, inclusive, a reflexão, porque é comum na didática dos espíritos superiores, inclusive a de Kardec, que normalmente eles respondem uma questão com outra pergunta, para que nós possamos raciocinar, né? Então, quando eu estudava esta questão, né, que nos é apresentada, só para que o amigo ouvinte possa se situar, né? Nós estudamos antes de participarmos do programa, né? Então, eu me lembrei da belíssima página, eu chamo de página porque ela é extensa, é a questão 495 do Livro dos Espíritos, que se trata da doutrina dos anjos guardiães, né? A 495, para mim, ela é a central, tanto assim que ela é assinada por Santo Agostinho e São Luís, né? Então, né, eles, entre outros esclarecimentos, eles afirmam, para nós, veja, mais uma vez, para nós, quem está elevado, né? O espaço não existe. Gozamos de faculdades que não podeis compreender, não é? E nessa didática de Kardec, da espiritualidade maior, nós vamos encontrar, na questão a seguir, na questão 90, né? Quando eles esclarecem o pensamento, atributo do espírito. Esta distância pode desaparecer por completo. Isso depende da sua vontade e também da sua natureza, ser mais ou menos depurado. Veja que volta lá a escala dos espíritos, né? Então, mais ou menos depurada, que é oportuno para todos nós, né, rever essa escala e vamos colocar assim, penso que cabe, né, um exemplo ao extremo, que é o exemplo de Jesus, o Espírito mais puro que veio à Terra, né? Vamos encontrar lá nos apontamentos do apóstolo João, no versículo 12 do capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Vamos dizer assim, um motivo de reflexão para nós muito profundo, essa colocação que nos traz, vamos dizer assim, que nos dá chance essa questão 89. Essa pergunta, ela tem um complemento, que é a pergunta 89A, que é a seguinte: o pensamento não é a própria alma que se transporta, Edgar? E os espíritos reveladores vão responder a Kardec.
Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Bem, naturalmente, nessa resposta aqui dada pelos espíritos reveladores, nós já podemos entender com bastante significância a relevância do pensamento para o espírito, né? Sobretudo, em primeiro lugar, é importante destacarmos aqui que o pensamento é um atributo da alma. Portanto, o espírito apresenta como atributo por sua própria condição, e não há espírito aqui que não apresente o pensamento. Falamos do espírito da maneira como o concebemos, um espírito humano e com pensamento ininterrupto. O pensamento do espírito, portanto, ele é ininterrupto. É, assim, um atributo da própria alma, assim como a inteligência é um atributo da alma e tantos outros atributos que nós naturalmente possuímos mais ou menos elaborados, mais ou menos assimilados. O pensamento é um atributo da alma e há aí, portanto, um deslocamento. Quando a alma pensa, ela se desloca ao objeto pensado, ao destino do seu pensamento. E para que nós não adentremos aqui, porque o assunto é muito instigante, e o Espiritismo estuda o pensamento com muita profundidade, eu só quero recordar um versículo de Mateus, o de número 21, no capítulo 6. Lembremos que o capítulo 6 de Mateus faz parte do Sermão do Monte. O capítulo 5, o capítulo 6 e também o 7 de Mateus. Nesse versículo 21, Jesus vai dizer: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Por analogia, é claro, por analogia, nós entendemos que o pensamento se desloca para o seu tesouro, onde ele concentra as forças que naturalmente fazem com que essa alma que detém o pensamento e detém também esse tesouro se desloque até o seu destino. É por isso que Jesus aqui faz essa associação. É claro que ele fala do coração, fazendo uma analogia mais, eu diria, cuidadosa aqui, em relação aos sentimentos, em relação aos objetivos, ao foco de nossas atenções. Mas, indiscutivelmente, isso também existe em termos do pensamento, em termos mentais. É isso, eu não quero me aprofundar muito. Sugiro aos amigos uma leitura muito interessante em torno do pensamento. É um livro totalmente dedicado a ele, do benfeitor Emmanuel, intitulado Pensamento e Vida. Portanto, aqueles que quiserem estudar mais essa temática poderão ali encontrar informações muito significativas. O Basílio e Edgar. A velocidade que o espírito utiliza para percorrer essas distâncias, elas são variadas de acordo com a sua evolução. Agora, nós temos espíritos ainda, que são tão arraigados à matéria que a velocidade que eles utilizam é a mesma que quando estavam encarnados ainda, pesada. Agora, nós temos espíritos tão evoluídos que viajam à velocidade do pensamento. Então, como nem todos os espíritos estão no mesmo patamar de evolução, a velocidade não seria igual para todos. E também, podemos dizer, a volitação, que é o meio de transporte que usam, depende de cada alma saber usá-la em proveito próprio. E, concluindo, se o espírito evoluído rasga os espaços e tem a velocidade do pensamento, nós podemos raciocinar aqui como Deus está em toda parte, como Ele está permanente conosco. E Jesus está sempre presente onde alguém se reúne em nome dele em qualquer lugar da Terra. Verdade e Luz.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Programa Verdade e Luz, pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube também. Quadro agora Momento Evangélico. Nós utilizamos o livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estamos na lição 179, que tem como título Palavras. Todas as lições desse livro elas vêm precedidas de uma citação. E a dessa lição é de Tiago, versículo 3, capítulo 10. E diz assim: da mesma boca procede bênção e maldição. Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que te não dizem respeito, de esquivar-te a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de sorrir somente sobre desilusões e amarguras, de fugir às reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sobre todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança. de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seria útil, verdadeiro e certificante, de prestar informações que ajude os outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia. E o benfeitor Emmanuel conclui a lição afirmando: de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede a bênção ou a maldição para o caminho. Bom, né, Basílio, nessa lição, nós vimos que praticamente em todos os itens que são citados, por Emmanuel,
Tudo sai de nossa boca através de palavras, sejam frases positivas, sejam frases negativas. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos, para não se arrepender mais tarde, né? Porque as palavras que saem das nossas bocas, elas não voltam mais. Agora, toda guerra, ela inicia por uma palavra mal colocada, por uma palavra mal entendida. Então é necessário nós vigiarmos as palavras que saem pela boca o tempo todo, porque talvez de uma brincadeira pode-se criar uma situação super delicada, pode-se denegrir a imagem de uma pessoa. Então, na medida do possível, que sempre nós sejamos direto em uma linha de moral muito elevada. Muitas vezes nós falhamos e brincamos com aqueles que julgamos serem nossos amigos e criamos situações super constrangedoras. Agora, vamos rogar a Deus, né, que nos ilumine a só falar palavras edificantes. E Basílio, então como nós aprendemos, o problema não é o que entra pela boca, é o que sai, né? Exatamente. Sempre, né, é oportuno lembrar a sabedoria do benfeitor Emmanuel e o seu poder de síntese, né? Em poucas palavras, parece uma redundância, ele vem nos orientar com segurança como devemos usar esse sentido primordial das nossas comunicações, é a palavra que é a principal. Claro que nós temos outras expressões, né? Do olhar, da nossa maneira, mas não é, como você disse, João, não é exatamente as palavras que pronunciam, mas como são pronunciadas. E as palavras sábias e, vamos dizer assim, mescladas de bons sentimentos, ela tem, então, um valor inestimável. É, sim, uma lição que nós devemos, vamos dizer assim, observar com muita paciência, com muita profundidade, para o nosso próprio bem, porque pelas nossas palavras, as nossas ações, é que nós seremos medidos. O Edgar, você tem algum comentário a fazer sobre isso? João, Basílio, sim, eu só gostaria de trazer uma outra referência evangélica, também do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, Jesus vai dizer: raça de víboras, como podeis vós, portanto, dizer boas coisas sendo maus? Pois do que está cheio o coração, disso fala a boca. Portanto, a boca nada mais expressa do que a nossa realidade íntima. E, lamentavelmente, de fato, todos nós, vez ou outra, às vezes cometemos algum excesso na verborragia que muitas vezes acabamos de utilizar. O fato é que vigilância nunca é demais. Há aqueles que naturalmente querem se conscientizar e iniciar com determinação, com confiança, a sua própria autoeducação. Começa também por aí, evidentemente. Obrigado. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, e também pelo YouTube. Agora nós estamos no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, em que nós utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, onde Divaldo faz perguntas a Viana de Carvalho e psicografa esse livro também, né? Hoje nós estamos iniciando o capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo,
no item Comunicação, Mídia. E Divaldo Franco pergunta: nos dias atuais, tem-se observado uma verdadeira guerra comercial nos canais de TV pela penetração da religião nas residências. A permanecer esse estado de coisas, no amanhã, poderemos entender que haverá uma separação de veículos de mídia por produtos diferenciados, atendendo à segmentação, produtos comerciais e conteúdo programático que a religião está provocando? E Viana de Carvalho responde, né? Os espíritos lúcidos e os benfeitores nobres não compartem dos métodos que são apresentados nas televisões com o objetivo de levar a mensagem de vida eterna aos interessados. Não se pode divorciar a proposta da religião da ética de apresentá-la. Somente os meios dignos podem responder pelas realizações dignificadoras. Continua então Viana de Carvalho. Algumas das técnicas que vêm sendo apresentadas em determinados setores das denominadas religiões eletrônicas ferem frontalmente a qualidade do ensino de Jesus às criaturas, que jamais se utilizou de lavagem cerebral ou de mecanismos equivalentes para atrair simpatizantes. A sua autoridade e a profundidade dos conceitos por ele emitidos cativaram e despertaram para a realidade transcendente da vida. E conclui Viana de Carvalho: quando faltam esses valores, apelam-se os recursos da sugestão, do engodo, do fanatismo e da acusação em nome da verdade. Igualmente, a utilização da proposta religiosa para distribuição e venda de produtos terrenos, com a possibilidade de enriquecimento dos seus líderes, agride o Evangelho, que preconiza a renúncia aos bens materiais, a superação das ambições desordenadas que a ganância desenfreada propõe. Bom, o Edgar, eu vi nessa lição aí que, infelizmente, nos dias de hoje, principalmente nos meios de comunicação, tudo é feito em cima de faturamento de altas quantias, não importando por qual meio se consiga isso. Isso ocorre praticamente em toda a programação, qualquer que seja o segmento, seja em canais abertos ou em canais fechados. A grande parte da população cede a esses apelos. Às vezes, nem tendo a necessidade de adquirir esses bens, vai lá e compra. Isso também ocorre no que diz respeito às religiões, que fazem o chamado comércio da fé. Mas até nisso está presente o nosso livre-arbítrio. Nós temos na mão o que nós chamamos de controle remoto. Se nós não estamos satisfeitos com a programação de determinado canal, nós vamos para outro. Se não tiver nada de interesse, vamos desligar a televisão, ler um bom livro, ouvir uma boa música, né, Edgar? Isso é uma grande verdade, João, Basílio, amigos e amigas, quando se detém essa lucidez, né? Agora, é justo considerarmos, e a advertência de Viana de Carvalho também aqui é muito relevante. Antes de mais nada, vamos lembrar que Viana de Carvalho escreve esse livro em 1998. Na década de 80, é o grande boom das transmissoras radiofônicas evangélicas. Isso depois também acabou crescendo muito grandemente com as transmissões evangélicas televisivas, a partir da década de 90, particularmente. Essa preocupação de Viana de Carvalho é uma preocupação justa e necessária, porque muitas vezes nós somos também impelidos por força da fé a abraçar determinadas crenças religiosas que, equivocadamente, não raro, exploram também a mercantilização da fé. E eu não quero dizer aqui que essa ou aquela escola religiosa vai realizar isso ou não. O que eu quero ressaltar
é que nós temos que entender que esse sistema é demasiadamente pesado. E hoje nós sabemos que há recursos muito fortes em termos financeiros, né, em termos estatais também, inclusive, para desenvolver tais ideias. Vale ressaltar, amigos e amigas, que a TV estatal brasileira, ela tem investido numa programação religiosa evangélica nos dias atuais. O que equivale a dizer que a TV Brasil, por exemplo, que é uma TV estatal vinculada à empresa brasileira de telecomunicações, tem gasto não somente fortunas para ter uma programação evangélica hoje, agora, e, sobretudo, desconfigurando a chamada laicidade do Estado. Então, vejamos que o problema perpetua-se. Ele existe com as observações recomendadas e advertências necessárias de Viana de Carvalho, que, mais uma vez eu ressalto, escreve esse livro em 1998, e hoje, 20 e poucos anos depois, nós temos um movimento que está fortalecendo esse tipo de comportamento. Então, amigos e amigas, a questão é bastante delicada e exige da nossa parte reflexões muito necessárias e indispensáveis sobre até a nossa participação nesse movimento e o nosso apoio, eu diria, em movimentos igualmente religiosos dentro de um Estado que, antes de tudo, deve ser laico. Definitivamente deve ser laico. Se não há, portanto, patrocínio para outras escolas de pensamento religioso, por que haveria de ter, por exemplo, e aqui eu especulo um questionamento necessário, mas por que haveria de ter, por exemplo, apenas e exclusivamente para os chamados neopentecostais, por exemplo, que dominam as camadas televisivas, sejam elas em canais abertos, sejam elas em canais pagos? São detentoras de verdadeiros impérios televisivos, de comunicação, fazendo exatamente isso que Viana de Carvalho adverte e faz com que nós devamos efetivamente nos preocupar com tais considerações, amigos e amigas. O Basílio, nós temos ainda 2 minutinhos. Você gostaria de falar alguma coisa? Sim, eu entendo que tanto o seu comentário como o comentário do Edgar é oportuno, mas sempre devemos nos reportar à autenticidade do Espiritismo, não é? Por isso que muita gente se surpreende quando a espiritualidade maior, através do próprio Kardec e dos espíritos elevados, nos afirmam que o espírita não tem o dever de fazer proselitismo, ou seja, que nós devemos estudar, aprender e ensinar o Evangelho redivivo, tal qual Jesus deixou para a humanidade. Ou seja, sem os enxertos que os homens colocaram a partir do século IV em Roma, não é? Ou seja, Espiritismo ou o Evangelho de Jesus tem que constantemente se pautar na simplicidade, na objetividade da religiosidade, sem demais interesses materiais. Muito obrigado. Verdade e Luz. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção.
Elétrica Bege, fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202. Eu queria convidar os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Edgar. Bem, nós de fato e mais uma vez tivemos um programa bastante reflexivo, bastante interessante, e mais uma vez eu convido os amigos e as amigas que nos ouvem, que nos assistem, a se debruçarem em torno dos temas que foram aqui levantados, sobretudo agradecendo agora também antecipadamente o João Boreço, o nosso amigo Basílio, o Gilberto também nos bastidores na técnica, e todos aqueles que participam do programa sempre procurando estimular o estudo, estimular a reflexão em torno das temáticas contemporâneas à luz do Espiritismo. Basílio. Eu faço das palavras sábias e oportunas do Edgar as minhas, mas assim, sucintamente. Devemos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, né? E agradecer também aos amigos ouvintes, os telespectadores, e neste momento aflitivo, tumultuado em que vive a família humana, agravado por esta pandemia do Covid-19, nos despedindo, vamos lembrar que o ser maior, que é Deus, Jesus, o governador espiritual da Terra, e a espiritualidade maior, não viraram as costas para a humanidade. Por isso, vamos prosseguir com restrita fé em Deus, que todos nós rogamos as bênçãos e luzes de Jesus. Eu queria também agradecer, mais uma vez, a companhia do Edgar, do Basílio, do Gilberto. Obrigado pela companhia, pelo aprendizado também. E aproveitando a oportunidade, eu convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo nosso YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.